Graça e paz, queridos irmãos, shalom a todos. Estamos aqui para gravar o 8º e último vídeo do batismo verdadeiro. Quero te pedir, convidar a você a se inscrever, a dar o seu like, que é importante demais o like, para que o YouTube entenda que essa mensagem está sendo importante, e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tirem dúvida. Amém? Muito bem. Afinal de contas, você é um elo importante para o crescimento do reino de Deus. Amém? Muito bem. Eu deixei no 7º vídeo 3 perguntas que iremos responder nesse vídeo, não é? Eu quero deixar para você uma mensagem que está em João 1,33, que diz assim, é João Batista dizendo, João Batista que batizou Jesus, eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha, pois João Batista, na verdade, ele pregava, um batismo de conversão e de arrependimento. Queridos, para que o batismo seja verdadeiro, para que o batismo seja real, considerado válido, é preciso que haja um genuíno arrependimento, porque senão não adianta, o batismo não vai ser válido. Em primeiro lugar, para que o batismo seja válido, é preciso de ter arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Amém? Isso é importante. E João Batista fazia esse trabalho de pregar a palavra, dizendo do arrependimento. É preciso que tenhamos arrependimento genuíno e verdadeiro e assim batizarmos. Amém? Muito bem. Então, qual é o batismo que é realmente considerado válido? Na verdade, queridos, os dois batismos, tanto por imersão e por aspersão, são válidos. Porém, o por aspersão, ele é secundário. Primeiro é o de imersão. É este aqui, que está em Mateus 3,16, que João Batista batiza Jesus, Então Jesus, quando sai logo da água, e eis que lhe abriram os céus, E viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Amém? Então ele dá o exemplo desse batismo por imersão, da importância do batismo. Batismo por arrependimento, Aí você fala, poxa, mas Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado, Mas lembre-se bem de que ele morreu por mim e por você, pois ele iria assumir todos os pecados do mundo, de todos, daqueles que estavam lá na época, dos que partiram antes, dos que vinham depois, de nós e dos que ainda vêm. Olha, ele pegou os pecados e morreu na cruz para nos salvar. Então ele dá o exemplo de que é importante e é necessário ter o arrependimento para se batizar, para entrar nas águas como velho homem e surgir e nascer de novo como novo homem, assim como morte e ressurreição de Cristo. É o que simboliza o batismo por imersão. Amém? Mateus 28:19 também. Jesus diz assim para os apóstolos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ali estava dando uma ordenância para os apóstolos. Vá, pregue a minha palavra e todo aquele que crer, batize-o em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E também Atos 8:36, 38, o batismo de eunuco, onde Filipe batiza o eunuco. Para a carruagem, descem ao rio, batiza o eunuco. Quando sai da água, Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo de Deus e o eunuco vai embora. Amém? Então é importante que saibamos de como é o batismo, Esses batismos que estão descritos, na Bíblia foram, na verdade, por imersão, e submersão. Esses tipos de batismo é o que eu falei, são batismo de arrependimento, O indivíduo, ele aceita Jesus Cristo na sua vida, dirigir a sua vida, É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando, para todas as pessoas que ali estavam, que é o público, mostrando para eles que é uma aliança que ele fez com Jesus Cristo. A partir dali, mostrando para o povo que a partir dali ele vai andar nos caminhos do Senhor e quem vai dirigir a vida dele é Jesus Cristo.
Amém? É a aliança feita através também do batismo. E vamos então para a segunda pergunta. Amém? Se fui batizado em uma igreja, preciso ser batizado novamente? Olha, irmão, nós temos que ter em mente, né, que o batismo em si, leva a consideração do arrependimento genuíno. Tem que ter o arrependimento genuíno da pessoa que vai batizar. Se eu não tive na época em que eu fui batizado, por um motivo ou por outro, porque eu não estava nem aí, porque eu não estava atento, é importante que você reavalie isto, é importante que você tenha o arrependimento para se batizar. Porque aquele batismo não valeu. Amém? É importante que você saiba disso. É preciso de ter um arrependimento genuíno para que o batismo seja válido. Se quando você batizou, não é, você não teve arrependimento nenhum, você só batizou para agradar alguém, então batize. Mas batize na igreja verdadeira do Deus vivo. É a igreja que a palavra de Deus nos orienta. Não é? É aquela igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, que prega a doutrina dos apóstolos, para que você entenda. Amém? É importante, então, sim. Agora, é importante que nós saibamos e tenhamos em mente que existe a lei da exceção, não é? Essa lei da exceção, inclusive, ela foi aplicada, Jesus aplicou essa lei da exceção no ladrão da cruz, não é? O ladrão da cruz, ele aplicou essa lei de exceção. Lucas 23, 42, 43, e acrescentou, Jesus, o ladrão acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires do teu reino. Jesus lhe respondeu, e em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, Jesus aqui aplica, né, esta lei de exceção. Não é? Ele não batizou, mas Jesus olhou o quê? O seu coração. Jesus, ainda bem que ele olha o nosso coração, né? Jesus, então, disse a ele, estarás comigo no paraíso, reconhecendo que ele realmente se arrependeu e confessou os seus pecados. Amém? Então tem a lei de exceção. Ela funciona, não é? É preciso entendermos isto. Amém? Muito bem. E a terceira pergunta. Se eu morrer sem ser batizado, eu perco a salvação? Irmãos, aqui nós entramos num campo em que uma situação que não depende, né, de algo externo, que não depende de nós, mas sim de quem? De Jesus Cristo, do Pai e do Filho, né? Conhecer o que se passou, né, na mente e no coração nos últimos momentos de vida daquela pessoa ou de nós mesmos, né? Pois qualquer coisa que pensarmos, né, ou acharmos, né, não vai funcionar. Isso não está certo. Não somos nós que temos que ter esta atitude, né? O único que pode verdadeiramente saber é o Pai e Deus Filho. Eles sim sondam o nosso coração, eles sabem de tudo, não é? Assim como aconteceu com o ladrão na cruz, né? Contudo, não podemos dizer que, né, que é ou não é, que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Nós, na verdade, não temos conhecimento, né, necessário, na verdade, para tirarmos conclusões a respeito. Somente Deus, somente o seu Filho Jesus Cristo, né? Só eles é que sabem o que aconteceu nos últimos instantes da vida daquela pessoa, não é? Então, não tem como. Não depende de nada do homem, né? Depende exclusivamente de Deus, né? Se aquela pessoa foi salva ou não foi salva.
E até com nós mesmos, com a gente mesmo, né? Até com a gente mesmo. Nós não sabemos, né? Mas só Deus sabe. Mas nós fazemos por onde? Se nós andamos pelo Evangelho, se nós procuramos viver o Evangelho, meditar no Evangelho, praticar o Evangelho, com certeza nós herdaremos a salvação, não é? Mas para bater o martelo final é só o Deus Pai Todo-Poderoso e o Deus Filho, não é? Nós não podemos nos garantir para o outro, eu estou salvo. Não, não sei, não é? Eu procuro fazer por onde? Nós sabemos qual é o caminho e temos que fazer este caminho para garantirmos a nossa salvação. Amém? Então são coisas que o crente tem que parar de ficar, né? Achar porque ele é crente, porque ele é evangélico, que ele está salvo, que os outros não estão. Não é? Nós temos que ler mais a palavra, nós temos que estar mais dentro da palavra, ter mais conhecimento da palavra, para não ficar cometendo gafes. Não é? Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crer e é batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que ele está dizendo aqui? Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, né, fazei discípulos em todas as nações, pregai a palavra de Deus e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que diz Marcos 16:16. Quem crer e é batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o ponto fundamental para a salvação é crer em Jesus Cristo, é confessar verdadeiramente, né? É se arrepender de verdade. E evidentemente que todo aquele que crer de verdade, ele vai batizar, porque o batismo é a aliança mostrada para o público, para o povo, que eu vou andar agora na direção de Deus. Entende, irmãos? É preciso crer em primeiro lugar, porque todo aquele que crer, automaticamente ele vai querer ser batizado, ele vai querer entrar nas águas para a salvação. É um complemento o batismo para a salvação. Em primeiro lugar, eu tenho que crer. Amém? Olha o que diz João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, irmãos? Você está vendo que é importante o batismo? Que ele complementa para a salvação? Ele não é o fator primeiro da salvação, mas ele complementa a salvação porque ele mostra para o povo a aliança. Porque todas aquelas pessoas que estão ali acompanhando o batismo, né, é uma forma de você mostrar para eles que é uma aliança que você está fazendo com Deus Pai Todo-Poderoso, com Deus Filho. Então é importante sim. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Tirou suas dúvidas? É importante demais. Muito bem. Portanto, irmãos, o verdadeiro batismo é o que o Senhor Jesus, né, foi batizado por João Batista, né, por imersão e submersão, né, que nos lembra a morte e ressurreição de Cristo, né? Porém, tratando-se de arrependimento, irmãos, de outros irmãos, né, de pessoas, não se pode deixar de batizar, né? Estaríamos negando, na verdade, né, a possibilidade de salvação daquela pessoa, daquele irmão, contrariando o evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, temos que batizar sim. Se houve arrependimento, se as pessoas, né, se a pessoa quer ser batizada, se ele arrependeu genuinamente, de verdade, e se ele crer em Deus, não se pode negar. Nós não temos esse direito de negar. Amém? Olha o que diz Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus. Portanto, não devemos ser empecilho, não devemos ser
tropeço para aquele que quer ser salvo. O que nós pudermos fazer, nós temos que fazer. Nós temos que nos doar, né? Nós temos que ajudar para que aquele outro que realmente crer em Jesus Cristo, se arrependeu e quer ser batizado, nós temos que batizar. Amém? Olha o que diz Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós somos gentios, tá? Nós somos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não é? Então, há promessa para todos nós. E essas promessas são cumpridas quando nós levamos a palavra de Deus a sério, quando nós levamos Deus a sério. Esta é a grande verdade. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós cremos na palavra, crer na palavra é crer em Deus, porque Deus é a palavra. Deus é o pão da vida. Amém? Por isto é importante, se crermos, sermos batizados, né? Não sejamos nós obstáculos aos irmãos para tão grande salvação. Amém? É importante que possamos ser objetos, né, de ajuda para o próximo, para que o outro seja salvo. Amém? Aquele crente que diz assim, eu sou salvo, o outro não me interessa, este jamais, ele não teve arrependimento no coração, porque não é ser filho de Deus esta forma de atuar, de pensar e de agir. É preciso entendermos que nós estamos aqui para servir ao outro. É isto que é o ser cristão verdadeiro. Amém? Por isso fica aqui então. Eu agradeço a todos vocês, espero que tenham tirado dúvidas de vocês e que Deus possa falar mais forte no coração de cada um de vocês. Amém? Vem aí um outro assunto de muita importância, que eu tenho certeza que há muita discussão aí na internet. Amém? Daqui a algum tempinho vocês vão ficar sabendo. Acompanhe o nosso canal para que você saiba. Amém? Estamos aqui sempre falando da sã doutrina verdadeira, da palavra de Deus verdadeira, do ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus Cristo. Amém? A verdadeira doutrina de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos apóstolos. Shalom, fique todos na paz.